Oi pessoal, tudo bem? Vou tentar virar de lado. Bem, em primeiro lugar, hoje eu queria falar sobre traumas infantis novamente. Tá? É muito sério e escolhi esse assunto, pra ser sincero, porque é algo que eu estou vivenciando, né? E vocês que estão vivenciando também, de repente, vão saber que isso precisa de um tratamento o quanto antes, tá? Porque o trauma infantil, ele perdura pela vida inteira às vezes e pode virar um nó, né? Por exemplo, vou contar aqui um caso, tá? Em que eu ouvi de um terapeuta, onde ele conta de uma moça que tinha um trauma infantil e não se resolvia. E esse trauma que ela tinha não se achava na infância dela, ela não lembrava o porquê que ela não podia se atrasar, o porquê que ela não podia. Por exemplo, ela tinha assim, se ela tinha que chegar num minuto, num lugar, seja no trabalho, num encontro, 3 horas da tarde, ela chegava 1 hora da tarde e tinha transtorno de ansiedade, taquicardia. E foi descoberto, vou virar de novo, de que isso era um trauma infantil. Desculpa estar sem camisa de novo, mas o calor aqui é insuportável. Eu moro numa cidade onde faz sol ou chuva. É sol e chuva, um dia de sol, um dia de chuva. E não foi descoberto porque que ela tinha esse trauma infantil, então foi necessário levá-la a uma indução hipnótica, onde nessa indução hipnótica, ela, levada ao estado de quase REM, ela entra em posição fetal. Tá? A indução hipnótica, você tem que levar a pessoa a esse estado de quase sono profundo, né? Com técnicas através de palavras, através de sugestão. E ela entra em estado fetal de repente, né? Posição fetal. E ela começa, o terapeuta pergunta, onde é que você está agora? Eu estou no ventre da minha mãe. Foi feita uma regressão nela, né? Uma regressão a vidas passadas, regressão para dentro do útero da mãe. Mas ela regrediu através dessa indução hipnótica. E ela fala, eu estou dentro do útero da minha mãe. Aí eu falo, tá, e o que você está sentindo? Ela, eu estou com medo. Aí ele, você está com medo por causa de quê? Ele, porque não vai dar tempo. Aí ele, como não vai dar tempo? Por que não vai dar tempo? Olha, não vai dar tempo porque papai perdeu o emprego. E mamãe está pensando em me tirar. Bem, essa criança nasceu prematura, teve várias complicações por causa disso. Mas isso para vocês verem o quanto o inconsciente de uma criança já funciona desde que o cérebro é formado, né? E o cérebro se formou, o inconsciente já armazena. E aí no futuro monta-se um quebra-cabeça e traz-se para o consciente. Às vezes não, que foi o caso dessa moça, foi necessária uma indução hipnótica. Agora vamos para as principais causas reais de traumas infantis que perduram até a fase adulta. Vamos lá. 1. Violência infantil. Quando eu digo violência infantil, se abrange violência sexual, abuso sexual. Essa é a primeira causa. A segunda causa é a rejeição ou abandono, tá? Uma criança se sente rejeitada. Esse rejeitado nem sempre, tá? Essa criança tem irmãos, ela pode ser filho único, mas ela sente que de um lado alguém não gosta dela, ou quando tem irmão, de que alguém ama mais o irmão do que ela. Então você tem que atentar muito para isso. O terceiro caso, né, que empata com o segundo praticamente, é a alienação parental. Quando há uma separação entre os cônjuges e essa criança não tem o contato que deveria com o seu pai, ou se mora com o pai, não tem o contato que deveria com sua mãe, tá? Essa criança, ela entra num estado de inconsciente, tá? De abandono.
Então ela vai ficar com raiva do pai no momento, se estiver com a mãe, e da mãe no momento, se estiver com o pai. Sendo que isso é inconsciente, tá? A forma consciente que ela demonstra é não querer falar tanto com aquele parente, aquele afã que ela tinha de querer mostrar, de querer fazer para aquele parente, né, seja pai ou mãe, ela não vai ter mais. Essa é a forma consciente. A forma inconsciente é quando a criança realmente ela vai armazenando aquilo e futuramente ela tem prejuízos, né? Prejuízos que podem levar à depressão, prejuízos que podem levar a um transtorno de ansiedade, né? Que pode levar à dependência química, tá? Principalmente se ela tiver essa propensão. Isso é muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Porque a alienação parental, ela é crime, né? Mas a alienação parental não é só o fato do pai falar mal da mãe ou a mãe falar mal do pai, é o fato da criança não ter um posicionamento, não ter uma normatividade no convívio. É aquela mãe que não vê que o pai precisa ver. Mas a mãe está com problema e tal, mas vem cá, e os parentes da mãe? Não veem que o pai criou? E os parentes do pai? Não veem que a mãe participou da criação? Então, isso é uma alienação inconsciente, mas é uma alienação parental. É um crime psicológico isso. Isso é uma tortura psicológica com a criança. E produto também. E amanhã depois isso vai causar prejuízos psicológicos enormes nessa criança. Tá? Pode levar essa criança a depressão profunda, pode levar essa criança a um transtorno de ansiedade generalizada sério, uma síndrome do pânico, a uma depressão profunda, né? Porque é um sentimento de abandono, de certa maneira, e rejeição também. Como é que a gente trata essa criança? Bem, primeiro, precisa de um especialista. O quanto antes, tá? Mas a maneira mais correta de tratar antes do especialista ela já vai precisar. Mas antes do especialista, a forma mais correta é leva o pai e o pai leva a mãe. Se o pai não pode, arruma quem possa. Se a mãe não pode, arruma quem possa. Tá? Ou então, moram distante, alguém leva na rodoviária e o pai panha. Tá? Ou o pai vai lá, passa um dia, dorme, volta no dia seguinte. Ou a mãe vai lá, passa um dia, dorme, volta no dia seguinte. Mas o especialista deixa então de ser necessário? Passa a ser menos necessário, mas ainda assim é necessário. Então, cuidado com a criança de vocês. Né? Cuidado com o ser humaninho que vocês cuidam. Porque ele precisa de vocês. Ele precisa muito de vocês. Ele não precisa que vocês se amem. Ele precisa que vocês se deem bem. Ele precisa de que você até não se deem bem, mas que finjam na frente dele. Né? Essa criança precisa disso. Porque ela precisa da relação pai e mãe. Ah, mas eu vou arrumar um marido. Ah, mas eu vou arrumar uma esposa. Não é a mesma coisa, gente. Não é um substitutivo, mas não é a mesma coisa, tá? Principalmente se essa criança foi criada pelos pais da vida inteira. Tá bom? Então isso é uma coisa muito séria. Vamos cuidar dos nossos filhos. Vamos prestar atenção nas atitudes, se estão mudando, se está mais respondendo, se está mais nervoso, se está mais agitado, se está mais depressivo, porque a criança também já dá sinais conscientes da coisa, tá? A criança também já dá sinais conscientes através de pequenas atitudes. Né? Eu vou dar um exemplo de uma criança que ela ficava no balanço e ficava aqui ó, aí subia no escorrega, aqui ó, porque ela sentia a falta da atenção que alguém dava e não está mais ali. Né? Por exemplo, vou falar da minha filha. A minha filha trouxe uma porção de desenho quando veio aqui em casa. Por quê? Era a falta que ela tinha de quando eu via o desenho, os parabéns, minha filha, você é uma
artista. E aí pegava o desenho dela imediatamente e colava no banheiro. Tá ali. Colava no banheiro, perdão. Colava na geladeira, colava na parede. Tá ali. Primeira coisa que eu fiz na frente dela. Porque eu sei que ela sente falta disso. Na verdade. Ela chegava do colégio, era a primeira coisa que ela fazia. Né? E aí tentei ter uma conversa que não deu tempo. Ela ficou muito pouco tempo aqui em casa, porque ela estava de carro com uma pessoa que tinha que sair. Então, um cuidado, filho da gente, vamos. Eles são crianças que não pediram para nascer e que não têm culpa dos problemas dos pais. Né? É uma maldade eu, por discutir com uma ex, ou uma ex por ter alguma diferença comigo, né? Deixar com que a mente de uma criança passe por uma situação que às vezes nem o adulto está percebendo. Tá bom? Tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.